a criança parece não estar ouvindo, os adultos podem concluir que a criança não está interessada no assunto, que não quer prestar atenção, tem problemas comportamentais ou que tem algo associado à sua inteligência. Entretanto, há um problema bastante comum e que muitas pessoas desconhecem, a qual impede que a criança entenda ou lembre a informação ouvida, não importa o quanto ela tentou ou se esforçou. Essa é uma dificuldade que é chamada de transtorno do processamento auditivo central e está relacionada mais com o cérebro do que com as orelhas. Experts afirmam que 5 a 15% da população sofre com esse problema e o transtorno do processamento afeta a vida das crianças no dia a dia. Em sala de aula, temos que pensar em 3 situações. Essas crianças têm dificuldades para escutar em ambiente com ruído, têm dificuldade para memorizar instruções e precisam que as palavras sejam repetidas. Portanto, normalmente, no principal ambiente de aprendizagem, que é a sala de aula, a criança com transtorno do processamento auditivo central está fora da tarefa, desconectada e confusa e responde inadequadamente a inúmeras situações. Sendo assim, diante de quaisquer dificuldades que a criança apresente, o exame do processamento auditivo central precisa estar no topo das prioridades. As vias auditivas que levam o som ao cérebro precisam ser analisadas. As perguntas que devemos ter em mente são: essa criança está escutando com clareza? Ela está conseguindo fazer associação entre as informações que ela recebe? Quanto tempo ela demora para entender essa informação? Existe imaturidade nesse sistema? Essa criança aprende e memoriza o que ela escuta ou ela aprende e esquece? E como nós conseguimos obter essas respostas? Existe um caminho pelo qual o estímulo auditivo percorre no cérebro, que vai da orelha até as regiões específicas no córtex auditivo. Nesse caminho, o som vai sendo analisado e, dependendo dos resultados dos testes, identificamos onde está o problema neste percurso. E quais são os sinais que a criança apresenta? Nós podemos perceber essas dificuldades logo em crianças pequenas. Elas são menos atentas aos sons, se distraem com facilidade, apresentam trocas na fala quando não se espera mais. Veja, se a criança não faz uma boa análise do som que ela recebe, se a entrada não está boa, uma das manifestações que a própria fala também pode não estar. Crianças de 5, 6 anos em fases escolares iniciais começam a demonstrar dificuldades para fazer associação entre a letra que ela vê e o som que ela escuta. Ela não consegue juntar essas análises e falha no processo de alfabetização. Em sala de aula, perdem informações, se atrasam nas tarefas, se distraem, porque não conseguem manter a atenção suficiente na atividade, devido à sobrecarga auditiva. Crianças entre 8 e 9 anos já demonstram dificuldades para compreenderem o que leu, não acompanham a sala de aula nas atividades e demonstram baixo desempenho acadêmico geral, porque até matemática exige compreensão e interpretação de texto. Se a criança tem dificuldade de entender a mensagem em ambiente ruidoso e dificuldade para seguir instruções, a escola é um ambiente muito desafiador e não é difícil entender porque em casa, com o acompanhamento individualizado, num ambiente de escuta favorável, ela consiga um melhor desempenho. Silêncio, você fala de frente, explica 1 a 1, repete, e a criança consegue compensar com mais facilidade suas dificuldades. Mas essa pode não ser a saída. A criança precisa desenvolver as habilidades auditivas alteradas. Pais e professores precisam entender que essa é uma dificuldade legítima. Nós sabemos que a perda auditiva e o transtorno do processamento auditivo não são as mesmas coisas. E que normalmente a criança que tem o transtorno escuta perfeitamente bem, porém ela não processa o som como deveria. Nós temos testes que ajudam a identificar o transtorno a partir dos 6 anos de idade. E antes de causar alarde, eu gostaria de mencionar que o transtorno do processamento auditivo é altamente tratável. E quanto mais cedo o tratamento for iniciado, melhor. Muitos estudos já estão sendo feitos com crianças pequenas e sabemos que a intervenção precoce de crianças cada vez menores é o caminho no futuro. O transtorno do processamento auditivo central tem tratamento
E com treinamento auditivo cognitivo podemos facilitar a vida escolar dessas crianças. O tratamento é feito através de estímulos auditivos que são introduzidos numa escala de dificuldade crescente, de acordo com o nível de desempenho de cada criança. Esses exercícios são escolhidos de acordo com o déficit específico apresentado no exame de processamento auditivo, por isso a importância do diagnóstico. Quais são os benefícios do treinamento auditivo? O treinamento auditivo melhora a clareza do som, aumenta a velocidade do processamento das informações, estimula conexões no córtex auditivo, melhora a compreensão linguística e uso espontâneo de maior vocabulário, melhora ligações auditivas e visuais, melhora a eficiência de uma estrutura que se chama corpo caloso. Ela é responsável por enviar informações de um lado para o outro no cérebro. O treinamento estimula também o hemisfério direito e esquerdo, ativa as vias aferentes e as eferentes e melhora a linguagem, a memória e a atenção da criança. E quais as manifestações na vida que nós queremos proporcionar? O que nós, fonoaudiólogos, estamos propondo com o treinamento auditivo integrativo da plataforma PAC Online? Nós aumentamos a capacidade de distinção entre os sons, para que a criança consiga se expressar sem trocas na fala e consiga fazer-se entender na ausência dos pais. Nós aumentamos a velocidade do sinal auditivo no cérebro, para que em sala de aula a criança consiga compreender e finalizar suas atividades no tempo dos demais. Nós trabalhamos com exercícios que favorecem o desempenho da atenção sustentada, que é aquela que permite que a gente não se distraia durante a leitura de um texto, por exemplo, para que a criança perceba que é capaz de manter o foco e finalmente conseguir executar a sua tarefa sozinho. Melhoramos as conexões entre os hemisférios, para que a criança desenvolva a percepção das mensagens não verbais, para que ela consiga se relacionar bem com as outras pessoas. Nós trabalhamos com atividades que envolvem raciocínio e manipulação de informação, para que ela consiga encontrar o conteúdo que ela já armazenou e que ela consiga tirar aquela boa nota merecida na prova. E nós ajudamos essas crianças a melhorarem na fluência da leitura e sentirem segurança quando for sua vez de ler para a classe. Nós escolhemos exercícios que facilitam a memorização e a associação de informações, para que ela consiga se lembrar nos momentos essenciais da vida dela. Por fim, nós aliviamos a ansiedade dos pais, quando finalmente a criança começa a se alfabetizar e damos esperança aos outros que perceberam algum tipo de dificuldade de aprendizagem e que finalmente aceitaram que a criança está com algum tipo de atraso após ouvir de vários profissionais que cada criança tem seu tempo. Nós do Grupo PAC Online pensamos nessas crianças quando estamos fora do consultório e como podemos fazer para ajudá-las mais. Se você quiser mais informações sobre diagnóstico e tratamento, através da plataforma PAC Online, entre em contato. Nós podemos ajudar você.